A cada dia surgem novas tentativas de golpes que afetam trabalhadores, aposentados e também consumidores em todo o país. Criminosos utilizam mensagens, ligações, falsas ofertas de emprego, boletos fraudulentos e até perfis que se passam por empresas e escritórios de advocacia para enganar as vítimas. Diante desse cenário, a informação é uma das principais ferramentas de prevenção. No destaque, agora no segundo bloco, nós vamos conversar com a advogada a doutora Carolina Sabato, esclarecendo aí os golpes mais comuns. Ela vai explicar quais são os direitos das vítimas e também orientar como agir para evitar prejuízos. Fique ligado conosco, compartilhe a nossa live, já está aqui, ok? Tudo certo? Certinho, @Rádio 94. Lavros, muito bom dia aos internautas que já estão aqui conosco e todos também que participam pelo nosso WhatsApp. Você pode participar, fica à vontade, viu? Manda sua pergunta no 359-9733-0094. Doutora Carolina, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-la aqui na Rádio 94. Doutora, conta pra gente, hoje em dia parece que surge um golpe novo aí a cada semana, né? Os golpistas estão realmente mais sofisticados? O que explica esse aumento, doutora? Muito sofisticados, Lidiânica. O golpe sempre existiu, né? A gente tem ciência de golpes há anos, né? Ele só vem mudando. Hoje em dia, com inteligência artificial... então, eles são cada vez mais elaborados. E também nós devemos, obviamente, nos informar, ter aí, né, as informações, as entrevistas, ficar ligado a cada detalhe, para que a gente possa aí se proteger, né, doutora? É muito importante que a gente propague realmente a existência desses golpes, para que as pessoas fiquem sabendo que pode acontecer com qualquer pessoa, que tomem os cuidados necessários, que não passem suas senhas, que não passem informações, que não façam chamadas de vídeo com pessoas desconhecidas, que se atentem ao imediatismo dos pedidos, pedido de pagamento imediato, pedido de Pix, de pagamento de boleto, isso precisa ser agora, isso precisa ser rápido, né? Então, as pessoas precisam se atentar, não passar dados, tomar cuidado com as conversas, o tipo de conversa sempre muito persuasiva, né? Os links que recebem pelo WhatsApp, não clicar em qualquer link, não passar senha, não passar informações pessoais, CPF, nome dos pais, endereço, porque são através desses dados que a gente compartilha, às vezes sem querer ou sem ter malícia, através desses dados que a gente compartilha, que os golpistas vêm e tomam conta. E é impressionante, né? Impressionante. Como os golpistas acompanham a tecnologia e usam até a nossa pressa para tentar enganar. A pressa é a palavra-chave, Lidiane. Se não é a pressa, um minutinho que você para e pensa, será que eu preciso fazer esse pagamento? Aí tudo já se encaixa, você consegue perceber que se trata de um golpe. Mas eles são espertos, né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode negar. Eles são muito persuasivos. E eles têm todo o jeito certo de nos conquistar e de fazer com que a gente faça os pagamentos, que a gente caia no golpe. É importante que a gente sinta ali a conversa, porque nós temos ali o jeito de conversar, né, com as pessoas. Eu já recebi várias mensagens, inclusive de telefones que eu tinha salvo, dizendo, tô em apuros, faz um Pix ali, mas eu já senti na hora, de que não era a forma como eu estava acostumada a conversar com aquela pessoa. Como que aquela pessoa conversa Exatamente. Então, a gente tem que parar um pouquinho e prestar atenção ali, né, doutora? Você sabe que isso aí eu acho que é um grande mal hoje em dia, né? É o parar para pensar. É uma coisa que a gente não faz. Se você for pensar bem, a gente está muito ligado. A gente está o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na internet. E a gente não para mesmo para pensar. Então, quando alguém começa a pedir alguma coisa, a gente é levado àquela insistência. E é o que faz a gente Perfeito. cair. E quais são os golpes mais comuns aí que têm atingido trabalhadores e também os aposentados atualmente? Tem muito. Os aposentados, na verdade, são as pessoas que mais são atingidas, né? Os idosos. Os trabalhadores, eles são atingidos através dos golpes de falsa promessa de emprego. Esse golpe, ele é muito antigo, sabe, Diane? Ele não é de agora, não. Eu tenho casos já de mais de 10 anos de pessoas que foram para São Paulo com uma falsa esperança de trabalho e chegavam numa agência e tinham que fazer um pagamento para ter um certo curso. A empresa exige que você tenha um certo curso para poder te contratar. Isso é uma ilusão, né? E aí você paga pelo curso e não é contratado. Isso é um tipo de golpe que atinge o trabalhador diretamente.
Os idosos, então, nem se fala, falso empréstimo, pagamento de FGTS, o golpe do falso advogado, né, que está muito em alta também, que a gente tem sofrido muito com isso. Então, assim, cada vez eles mudam e cada vez eles são melhores. Os golpes são novos, as tratativas são novas e cada vez eles vão evoluindo mais. Infelizmente, qualquer pessoa pode cair em golpes, né? Pode ser alvo aí. E quanto mais conhecemos aí esses golpes, menores são as chances de cair neles, né, doutora? Isso mesmo. Por isso que a gente faz um trabalho mesmo de divulgação, né? Nós da OAB, aqui em Lavras mesmo, nós fizemos panfletos, espalhamos panfletos, a gente faz campanhas no Instagram, a gente faz... comunica, né? A gente comunica os clientes. Eu, como advogada, eu tento comunicar ao máximo, mas ainda comunicando, tem clientes, tem pessoas que a gente conhece que mesmo sabendo, olha, eu sei que você me comunicou, mas a foto era sua, eu achei que era você e quando eu vi eu já tinha caído. Por isso, a importância da informação. E você também que está nos ouvindo, está ao vivo e acompanhando o Destaque, pode interagir não só pela live, @Rádio 94 Lavras, como também em nosso WhatsApp. E nós já falamos um pouquinho aí sobre as ofertas de emprego, né, que são divulgadas pela internet. Como identificar uma vaga falsa antes de cair em um golpe? Todas que pedem algum tipo de investimento, algum dinheiro, algum Pix, pode ser um golpe, doutora? Ou geralmente Principalmente, mas uma característica da maioria dos golpes, Lidiane, é a falsa promessa, a promessa exagerada, digamos assim, né? O salário é muito maior do que o oferecido normalmente para aquela função, né? Então, assim, tudo que é muito bom demais, a pessoa tem que desconfiar. É um dinheiro muito fácil que eu vou receber? Desconfia. É um empréstimo fácil? Nossa, vão liberar um empréstimo muito fácil. Desconfia. A palavra-chave nisso tudo é desconfiança. Do emprego facilidades demais. Muitos benefícios, um salário muito bom, entendeu? O que não é o habitual. Então, desconfia. E aí, sim, a partir disso, pedir o dinheiro, pronto, já pode saber que tem alguma coisa estranha. Fico alerta, então. Promessa boa demais. Isso mesmo, já Jane. Pode, ou aquela contratação muito fácil. Esmola demais, o santo não desconfia. Merece uma desconfiança, então. Exatamente, tem que ficar alerta, né? E vamos falar sobre as empresas que cobram taxas aí, né, para participar de processos seletivos ou prometem contratação mediante apagamento. Isso é permitido, doutora? Como que o trabalhador deve agir? Não tem que participar, né? Isso que eu tô te falando, assim, viu que tem alguma coisa errada, tá pedindo dinheiro. E também tem a falsa promessa de emprego, né? Que aí já não é só a questão do golpe. Algumas empresas podem te fazer uma promessa de emprego, fazer com que você peça demissão e desista, talvez, de um emprego. E, nós vamos te contratar, passa... Às vezes até já a carta, você passa pelo RH e no final não te contrata. Então, isso aí gera uma frustração também que não é relacionada ao golpe, mas que aí gera também direitos ao trabalhador. E essa informação é muito importante, nenhum trabalhador deve pagar para conseguir uma vaga de emprego, né, doutora? A não ser que seja muito bem verificado, mas eu não conheço nenhuma empresa que até porque peça, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? Ele vai oferecer o trabalho dele e vai receber por isso. Exatamente. Né? E o brasileiro costuma se empolgar ali com promoções, grandes descontos. Quais cuidados são indispensáveis antes de pagar um boleto ou fazer até mesmo uma compra online? Muito boa essa pergunta. Também muito comum os golpes em sites que a gente não conhece ou que a gente conhece, mas que são sites que não são os verificados, né? Então, verificar se você realmente está no site correto, que aquele site que você está é o site oficial da loja que você quer comprar. Porque muitas vezes o site, o site falso, ele se parece muito com o original, né? Com o autêntico. Então, verificar o final.com.br, verificar se não tem alguma coisa estranha no site. Não pagar boleto através de link. Normalmente os sites não mandam link no WhatsApp para você pagar o boleto. Você emite o boleto no site oficial, entendeu? E desconfiar, né? O que a gente vem falando. Se o preço está muito baixo, vamos desconfiar. Não, isso aqui deve ter alguma coisa errada. Entra na internet, entra no Google, no Reclame Aqui, vê se aquela empresa, se você não está acostumado a comprar, vê se aquela empresa é uma empresa idônea, se entrega realmente o que você compra.
E na dúvida, vale a pena pesquisar a empresa, conferir tudo antes de fazer qualquer pagamento, né? Sem dúvida nenhuma. E se uma pessoa faz um Pix ou paga ali um boleto falso, o banco tem alguma responsabilidade? Em quais situações, doutora, que a justiça entende que a instituição financeira deve indenizar a vítima? A justiça entende que o banco tem o dever de cautela. Ele tem que tomar cuidado, né, com as transações. Agora, se a transação ela é feita dentro da legalidade, se o banco está correto, aí é mais difícil. Com relação aos boletos, a gente pode, às vezes, entrar, dependendo do caso, claro que depende de casos específicos, né? Se o site é muito parecido com o da empresa, realmente, a gente às vezes consegue acionar a empresa porque ele tem uma certa responsabilidade naquilo ali, né? E o banco tem responsabilidade com relação às transações. Como que foi feita essa transação? Essa conta de destino que recebeu o Pix ou que recebeu o boleto, a pessoa que foi lá realmente foi uma pessoa que foi abrir, tem os documentos corretos, o banco tem o endereço, o CPF, tudo da pessoa, entendeu? Se não tem documento, é mais fácil do banco ser responsabilizado, porque hoje em dia com contas digitais é muito fácil a gente abrir conta, né? Então, qualquer um fica abrindo conta. Então, pode falar. Se o banco tem o dever de cautela, fica mais fácil a gente cobrar dele também. Porque muita gente acredita que perdeu o dinheiro e acabou, mas existem situações em que a vítima pode buscar os seus direitos. Algumas situações, sim. E temos aqui perguntas. Alô, Celeste está com a gente, está falando aqui. Qual golpe as pessoas mais caem? Ah, Celeste, eu acredito, não sei se é porque eu estou no meio, mas o golpe do falso advogado, né? Hoje em dia, eles têm acesso a um banco de dados muito grande. É uma coisa que eu gostaria de falar também, Diane, que esse banco de dados do golpe do falso advogado, ele não vem aliás, ele não vem do advogado. Ele normalmente vem da parte, ele vem de você, ele vem de algum, né? Porque o golpista, ele tem os seus dados para depois ele cruzar com os meus dados. Então, ele vem ali do cliente, geralmente. As informações, o seu telefone, por exemplo, não consta nos processos. Então, e aí tem o golpe do falso emprego, o golpe do FGTS, aí o golpe do amor, né? Que hoje em dia a gente tá se falando muito também sobre o golpe do amor, que é aquela pessoa que fica trocando mensagens no Facebook e ilude, né, a outra parte em troca de dinheiro. Um love bomb ali, seria isso? O quê? Love bomb, né? Isso mesmo. Tem que ficar atento, né? Até nisso a gente tem que tomar cuidado. A carência faz coisas, então vamos ficar espertos aí, gente. O Ivan tá aqui com a gente, tá perguntando, bom dia, tô ouvindo vocês, boa tarde agora, né, Ivan? O que acontece com os golpistas que são descobertos? Ivan, é muito difícil a gente conseguir descobrir quem são esses golpistas. A polícia tem feito muita campanha e tudo, e às vezes pega algumas quadrilhas, sabe? Mas é muita gente. Então, eu não tenho conhecimento de o golpista mesmo de já ter sido pego. É muito difícil. Pega-se quadrilhas, que aí aí vai preso, né? Lógico, quadrilhas enormes. Inclusive, com relação ao golpe do falso advogado, foi preso várias pessoas. Mas, normalmente, é muito difícil rastrear até chegar na pessoa. Porque aí a gente volta quando eu falei do negócio das contas, né? Como é muito fácil você abrir conta, é fácil você comprar um chip de celular, é fácil você abrir uma conta digital. Então, você não consegue ligar os fatos, a não ser que seja uma quadrilha muito grande, até chegar na pessoa que realmente recebeu o dinheiro. Essa é a dificuldade da justiça, entendeu? Da gente cobrar na justiça. São muitas facilidades, né? O nosso ouvinte aqui, o Wagner, está dizendo, todo dia surge um golpe diferente, seja mensagem, mídia social, SMS. Estamos vivendo a era dos golpes. As redes sociais contribuíram para isso? Com certeza. Com certeza. A rede social, o WhatsApp, né? Todas as nossas informações estão aqui. É muito fácil a gente pegar uma informação. Então, eu acredito que sim. São os dados que a gente está liberando aí, que eu falei no início. A gente está liberando todas as informações. Se você fizer uma pesquisa do meu nome, você vai ter o meu histórico completo aqui.
Então, o golpista, na hora que cruza o dado, que fala, não, aí tem acesso às minhas fotos, tem acesso a tudo, facilita muito. São muitas informações públicas. Só que também tem uma outra questão. Antigamente, a gente sofria os golpes, as pessoas tinham vergonha de falar, ninguém falava, ninguém sabia. Então, hoje, a gente dando publicidade aos golpes, a gente imagina que vai chegar uma hora que vai diminuir, porque... você tem que saber que está existindo golpe. Antes a gente não tinha a informação, não tinha tanta rede social, mas a gente também não tinha informação de como eram os golpes. Então é muito importante a gente ter várias, né, informações aí e também, obviamente, ficarem atentos a tudo que for aí muito fácil, né, que tudo que for bom demais, a gente deve desconfiar. A Ângela está aqui. Quais que são os golpes mais aplicados em Lavras? Já caí um aqui, olha, eu vou te falar, até hoje me recuperando. Coitada. Então, eu acho que Lavras não diferencia muito de todo o país, né? Acho que são esses mesmo que eu já falei. Eu falo muito do golpe do falso advogado porque é o que eu vivo, né? É o que a gente vê mais por ser a minha área. Mas o falso boleto, o FGTS, liberação de FGTS, o golpe do... Pedindo Pix ali também, muito comum, né? Pra você ver, antigamente a gente caía nesse do Pix, né? A gente achava que era uma coisa de... Hoje a gente já vê que o do Pix já não é nada, né? Que clona o WhatsApp. Você lembra que todo mundo pedia, você me faz um Pix aí, né? Então, assim, hoje tem o do empréstimo, que afeta muito os idosos. Eles ligam para os idosos e falam, olha, tem um valor de um empréstimo aqui consignado, liberado para você. A gente vai liberar 10 mil, mas aí você faz um pagamento para a gente liberar os 10 mil de 3 mil. Então, esses golpes são os mais comuns. Falando em idosos, a Raquel está aqui com a gente, está perguntando, hoje, quem que mais cai em golpe? Jovens, idosos, empresários ou... tá tudo igual? Eu acho que tá tudo igual, apesar de que a facilidade que eles têm em lidar com os idosos é mais facilitado, né? Porque os idosos têm a questão do empréstimo consignado, muitos deles têm processos de INSS. Então, os idosos, a maior parte são os idosos, mas isso não quer dizer que os jovens, os adultos mesmo, eles também não caiam muito, porque todo mundo está suscetível. Essa que é a questão. Você está, isso não escolhe escolaridade, não escolhe raça, nível social, uma hora um momento de desatenção ali realmente, né, pode acontecer. A Adriana está aqui comigo. Golpe do Pix, gente, como acontece e por que o dinheiro some tão rápido? Adriana, foi o que eu te falei, a gente não consegue rastrear essas contas, né? Então, como é muito fácil abrir contas, então em um dia eles abrem as contas e já encerra, e aí não pede documento, não pede comprovante de residência, nada, então é muito fácil. E voltando a falar um pouquinho agora sobre a questão do FGTS. Muitos trabalhadores recebem ali mensagens dizendo que tem valores para receber de processos trabalhistas ou até mesmo FGTS, mas precisam pagar uma taxa antecipada. Como que funciona esse golpe, doutora? A maioria deles é tudo pedindo taxa antecipada para liberar algum valor, né? Então, assim, é desconfiar, né? O que funciona, como que eles atuam? O trabalhador tem um dinheiro e aí eles fazem uma falsa promessa. Se você me pagar uma quantia tal, vamos supor aqui, você me paga uma quantia de 1.000 para eu poder conseguir liberar 10 mil. E isso não existe em lugar nenhum, não existe na justiça, não existe na Caixa, na liberação do FGTS, não existe no INSS. Infelizmente, é um golpe que tem feito muitas vítimas, né? E o recado é claro, gente, antes de pagarem qualquer taxa, confirme diretamente com o advogado ou até mesmo com o órgão público, né? Com o advogado, com o gerente do banco, qualquer pessoa que seja relacionada àquela transação. E agora, vamos falar sobre quem caiu em um golpe, deve tomar quais providências imediatamente? Qual que é o passo ali? Qual o passo a passo da emergência? Imediato. A primeira coisa é procurar o banco, porque às vezes aquela transação ainda não foi finalizada. Às vezes o banco consegue recuperar. Então, a primeira coisa, caiu a ficha, viu que caiu no golpe, ligar no banco, ligar para o gerente, independente da hora que for, liga no 0800, com um número de protocolo, tenta cancelar, tenta bloquear. A partir disso, boletim de ocorrência e procurar o advogado. Nessas situações, agir rápido pode fazer toda a diferença ali para reduzir os prejuízos. Exatamente. E temos aqui mais perguntas. O Leonardo está aqui com a gente. Oi, Leonardo, boa tarde. Se cair no golpe, tem o direito a receber dinheiro? Qual que é o primeiro passo legal?
foi isso que eu falei. O primeiro passo, você faz a queixa no banco, o boletim de ocorrência e procura o advogado. Aí o advogado, com essas informações, ele vai analisar e ver qual a medida judicial que vai ser cabível. Então, se houve uma falha do banco, sim, a gente pode entrar contra esse banco. Agora, se houve uma falha do site que você comprou, igual eu falei, se for relacionada ao site, então cada caso é individual, a gente precisa analisar. A nossa ouvinte aqui, a Marina, está falando aqui, pergunta para a doutora Lidiane, por favor, boa tarde, se a pessoa receber um telefonema ali com alguém dizendo que é a filha, como que identificar na hora? É difícil, né? Porque às vezes quando fala, é a filha, né? Algumas mensagens de WhatsApp falavam-se, né, há um tempo atrás, né, que era... Mas é para fazer ligação. Liga, liga né? para ela, desliga o telefone, liga para sua filha. Exato. É o advogado que está ligando, desliga o telefone, liga para aquele número que está na sua agenda, que foi o advogado que te passou da sua confiança. Eu tô aqui com seu pai, então desliga e liga para ele, para saber se realmente é ele. Ludmila também está aqui com a gente. Muita gente interagindo, perguntando. Ludmila quer saber, comprar pela internet e não receber, o que fazer? Como fazer uma compra online segura? Já me aconteceu e eu não tenho mais coragem de comprar aí pela internet. Então, Ludmila, sempre que você for comprar no site, tem sempre um cadeadinho verdinho. Aquele cadeadinho, ele mostra se aquele site é confiável ou não. Pesquisa no Google, no Reclame Aqui. E sempre assim, se for um site confiável, um site bom, se não entrega, a gente consegue rever esse dinheiro na justiça. Se não, aí a gente precisa ver como que foi feita essa compra, né? Se o site que você comprou não era seguro, se você recebeu esse link pelo WhatsApp. Então, tudo depende muito do contexto que foi feita essa compra. Mas se foi em um site seguro, se foi tudo certinho, a chance de a gente conseguir é grande. Temos aqui a nossa ouvinte, está falando, eu fui convocada para uma entrevista, no entanto, eles queriam certidão de antecedentes criminais antes do site direcionado a eles. Existe isso? Antes do site? Está dizendo antes do site direcionado. Antes do site direcionado a eles. Antes. Não, na verdade, a certidão de antecedentes, ela pode tirar e... Não vejo que é alguma coisa relacionada ao golpe. Golpe, normalmente, é quando se pede dinheiro. Perfeito. E, além de registrar, doutora, um boletim de ocorrência ali, quais documentos e provas a vítima deve guardar para aumentar as chances ali de recuperar o prejuízo? Tudo. Absolutamente tudo. Prints. Não apagar mensagem, não apagar nada. Deixar tudo ali do jeitinho que foi. E, aliás, até, inclusive, fazer os prints, porque muitos deles fazem as mensagens e eles apagam, e aí depois apaga para todos, a gente não consegue ver. Então, assim, caiu a ficha, já tira print, guarda tudo. Toda a informação é importante. Não tem nada que você fale assim, isso aqui é advogado comprovantes, vai precisar. Né? Conversas, isso, tudo mesmo é fundamental. Tudo é válido. Para investigar ali o caso. Exatamente. E no ambiente de trabalho? As empresas também podem, né, ser vítimas de golpes envolvendo aí folha de pagamento, benefícios ou dados de funcionários. Quais são os casos mais frequentes e como prevenir, doutora? Então, nas empresas tem a questão de folha de pagamento, de dados de funcionários, que às vezes que os dados, eles acessam os computadores das empresas e acessam esses dados dos funcionários, né? E aí pode mandar e-mail com boletos, né? Mas é tudo o que eu já vim falando. A forma de prevenir é prestar atenção, é sempre ter cautela. Recebeu um boleto com um pagamento referente ao funcionário, referente a sindicato, alguma coisa assim, questiona, não vai pagando, vê o que é, vê se é isso mesmo, vê se isso é devido. Cristina está aqui, estou ouvindo aqui, boa tarde, atenta aqui na entrevista, hein? Mito ou verdade? Clicar no link já clona o celular? Cristina, não. Depende, eu acho, inclusive, do celular, né? Isso aí, alguém que é mais ligado à informática vai saber me falar mais. Mas não, alguns celulares são mais seguros do que os outros, né? Mas depende do link também, né? A gente não sabe. Nunca clique no link, né? Esses links enviados pelo WhatsApp, por que você vai clicar? Você tem que
prestar atenção. Quem que está enviando Exato, isso? de onde vem, né? Tem que conhecer a pessoa. Agora, né? eles na verdade, hoje, eles fazem uma ligação de vídeo com você e através da ligação de vídeo, eles capturam sua face e aí eles entram no seu banco e limpam tua conta. É sério. Eles fazem uma ligação de vídeo e a partir daí eles vão acessando a conta, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Não então, aceitem, o né? link, não é que o link clona o seu celular. O link, ele te Direciona para algum lugar que vai ali, de fato, dar sequência ao golpe, né? Uhum. E a Júlia tá falando que, doutora, qual o recado que a senhora daria para quem tem vergonha de contar que já caiu num golpe? Nossa, Júlia, pior que isso aí acontece muito. Porque ainda existe o preconceito, né? De falar a pessoa... E acontece mais do que você imagina. Acontece muito. Muita gente tem vergonha de falar. E muita gente, que às vezes cliente que chega comigo e fala assim, eu caí, eu falo, a gente tem chance de conseguir e a pessoa não volta porque tem vergonha de falar. O conselho que eu dou é o seguinte, não pode ter vergonha. Primeiro, que você tem que servir de exemplo, você tem que mostrar para as pessoas que há uma possibilidade, você pode correr atrás, você pode conseguir, né? E você falar, mostra que assim, é normal. Caiu num golpe não quer dizer que a pessoa foi desatenta, que ela é boba, que ela... Não quer dizer nada. Eles são muito espertos, Lidiane. Estelionatário, a característica deles é persuasão. Eles são treinados para isso. Então, o problema não... É um grande erro nosso sempre achar que o problema é a gente. Exato. Mas não é não. Nós somos vítimas. Vítimas. E a partir do momento que a gente coloca isso na cabeça, eu sou vítima e agora eu vou atrás do meu direito, pronto. E eu vou falar, porque se eu não falar, amanhã minha irmã cai, meu pai cai, minha tia cai. Exato. Tem muita gente que acha, né? Isso nunca vai acontecer comigo. Vai. Mas isso não tem a ver com você, com descuido, você estava desatento ou algo assim. Não. É a bandidagem que está ali. Eles estão cada vez mais preparados para isso. Agora que a gente está falando, eu estou me lembrando aqui de um também que está muito comum hoje em dia, Lidiane, é o dos hotéis. Muitas promessas de hotel no Instagram. Então, quando você começa a pesquisar uma viagem, por exemplo, você quer ir para Monte Verde, aí começa a aparecer uma enxurrada de posts no Instagram, Facebook, só que aí muitos hotéis, muitas vezes o hotel existe, entendeu? Só que as publicações são falsas. Aí quando você vai, aí você fala, nossa, esse hotel aqui é lindo, aí você clica naquela publicação, tá lá uma página falsa, você nem desconfia. Aí você clica no link, aí você aí você paga a reserva, tem que reservar, pagar 50%. Na hora que você chega no hotel, fala assim, não, mas não tem reserva no seu nome. Né? Que reserva, né? Que Então reserva. Tem que ficar se policiando o tempo todo, né? Esse é um golpe que está muito comum também. A Keila, oi Keila, última pergunta aqui, tudo bem? A senhora pode nos contar aí, doutora, um caso real de um golpe que a deixou impressionada? Nossa! Vários. Nossa, eu tenho muitos golpes. Eu tenho um golpe do bilhete falso da loteria. Não sei se você lembra desse, Lidiane, esse é um pouco mais antigo. Mas tem um que eu gosto de contar, às vezes, que é o golpe do dólar preto. Esse é bem antigo também. Vinham angolanos para o Brasil e eles traziam uma nota de dinheiro preta. E aí eles lavavam aquela nota de dinheiro e daquela cor preta saísse o dólar. Então, ele vendia para as pessoas, olha, eu vou te dar 10 notas aqui de dólar preto, você só vai ter o trabalho de limpar elas. E aí você dava o dinheiro para ele. E aí ele voltava, né, e na hora que você ia limpar, não tinha o dólar. Você conseguiu entender? Sim, era só um papel preto. Então, isso aí, antes mesmo de internet, igual teve uma pergunta aí falando que aumentou, né? Lógico que aumentou, mas os golpes sempre existiram. E então tem esse dólar. Eles só vão mudando. Só vão mudando, de acordo com o que a gente vai evoluindo também, né? Exato. Então, o dólar preto é um caso muito antigo já de golpe. O falso bilhete premiado, que inclusive a minha avó caiu num desse há muitos anos. Eles foram na casa dela, venderam um bilhete, tinham um bilhete premiado da loteria. Ela foi com os golpistas no banco, achando que ia comprar, que ia dar para eles 10 mil e que em troca ia receber o bilhete. E a gente tem que estar muito atento, né? Porque a gente não agiria dessa forma, a gente não tem isso em mente, por isso que a gente cai, né? Isso aí é o que as vítimas mais sofrem, que eu imagino. Porque elas falam assim, é uma coisa que eu não faria normalmente. Exato. E acabou, eu passei, como que eu pude fazer isso? Mas
como eu vou falar novamente, o problema nunca é a vítima, o problema é o golpista. E não tem que ter vergonha, tem que buscar, alguma. tem que correr atrás dos direitos, realmente tem que gritar para o mundo, para que não só sirva de alerta, né, para que outras pessoas não caiam, como também para que essa pessoa possa ser ressarcida aí do seu prejuízo, né, doutora? Justamente. Elisete, querida, boa tarde, Lidiane. Compra via grupos de WhatsApp, é confiável? Um abraço para vocês. Elisete, então, o grupo de WhatsApp, você tem que tomar cuidado. Que grupo que é, né? Quem que tá nesse grupo? Quem que é o administrador do grupo? Que tipo de compra que você tá fazendo? Né? Então, o que eu já falei, é mais arriscado o WhatsApp, porque a pessoa manda o Pix. Mas se for, por exemplo, uma loja que você conhece, ou ainda que você não conheça, que não seja daqui, mas que você já acompanha, que tem pessoas ali que mostram, que falam que já compraram, que deu certo, tudo bem. Agora, caso contrário, tem que ficar muito atento mesmo. Muito também, Lidiane, saber o destino do Pix. Né? Se é uma pessoa que está vendendo, que está naquele grupo, então qual que é o Pix? É do nome daquela pessoa, do administrador do grupo que eu conheço? É da dona da loja que eu conheço? Tem uma foto real também, né? Muito importante. E só pra gente finalizar, doutor. Boa tarde, Lídia. Uma dica que eu tenho. O ouvinte está dando uma dica aqui. Vamos ouvir. Ótimo. Nunca passar nomes durante uma chamada desconhecida. Quando você atende, tenta adivinhar quem é pela voz e fala o nome, facilita pro golpista. Né? Tá aí, então. Uma boa dica. Uma dica, né? Não só pra isso, como também para outros, né? Ao pegar aí, né? A você que também faz corridas para aplicativos, isso. Nunca falar o nome, esperar que a pessoa confirme o nome. Quem tá falando? Você quer falar com quem? Exato. Né? Você que tá me ligando. Tem muita gente que até, né, fica um pouco aí, fica estressada ao ouvir com quem você quer falar, né? Então, mas é a forma mais correta. Se é você que tá me procurando, você precaução, tem que saber. Exato. Pra gente encerrar agora sim, doutora, vamos lá. Quais são aí as principais orientações que todo trabalhador deve seguir para evitar golpes e também proteger seus dados e seu dinheiro? Precaução, né, Lidiane? Não passar informações, CPF, nome dos pais, não fazer chamadas de vídeo, ter cuidado com os dados, né? Qual o site que você faz cadastro, para onde que está indo essas informações suas, porque na verdade quando os golpistas chegam, eles já chegam com as informações todas suas completas. E o imediatismo, a correria, tudo isso aí. Viu que é urgente, a gente precisa disso agora, você pode saber, promessa demais, né? É muito dinheiro fácil, imediatismo. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado redobrado. Exato. Tá aí, excelentes orientações, pequenos cuidados, né, no dia a dia podem evitar grandes dores de cabeça, como deixou claro aqui, nós conversamos com a advogada, a doutora Carolina Sabato, ao vivo aqui conosco, e você que perdeu a entrevista, não tem problema, porque vai ficar salvo o nosso vídeo, tá bom, gente? A tecnologia facilitou a comunicação e as transações financeiras, mas também abriu espaço aí para novas formas de fraudes, e por isso a atenção, a verificação das informações e o conhecimento dos direitos são essenciais para evitar prejuízos, como deixou bem claro a doutora Carolina. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Pelas informações, pela sua presença também aqui no Destaque, aqui na Rádio 94. Gente, 12h26, daqui a pouquinho eu volto. Sim, tem presente no final do programa.